A morte é uma preocupação universal. Há milhares de teorias sobre o que existe após a morte. Mas podemos afirmar que dentre todos os que defendem a existência de alguma forma de vida após a morte, somente Jesus Cristo tem autoridade para fazê-lo, visto que somente Jesus morreu e ressuscitou. Se alguém não morreu e ressuscitou, tudo o que falar sobre a vida após a morte não passará de especulações. Por isso ele também é chamado de fiel testemunha e primogênito dos mortos. Vejamos a seguir algumas provas materiais que Jesus morreu e ressuscitou. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. A Bíblia afirma que foram muitas testemunhas que viram Jesus ressuscitado. As primeiras sendo Maria Madalena, Joana, Maria, Salomé e pelo menos mais uma mulher que a Bíblia não menciona o nome. Depois foi visto por Cleopas enquanto caminhava para Emaús. Depois, pelos 11 apóstolos como afirma Mateus 28:16. O apóstolo Paulo afirma que foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. A Bíblia ensina que antes da morte de Jesus Cristo, todos os mortos iam para o Sheol, o mundo inferior, equivalente à palavra grega Hades. No Sheol, havia 2 compartimentos, o paraíso e o inferno, entre eles havia um grande abismo. Mesmo os crentes do Antigo Testamento teriam que ir para o Hades porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Assim, somente a remoção de pecados, por meio do sangue de Jesus, poderia possibilitar a entrada dos justos no céu. A história do rico e do Lázaro refere-se a um episódio ocorrido anteriormente à morte e ressurreição de Cristo, visto que ele próprio narrou os fatos antes de ser crucificado. Aqueles que morrem sem salvação, são levados para o inferno ou Hades e ali esperam o dia do julgamento, quando enfim, o inferno for lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e horror eterno. Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Já os salvos esperam a redenção do corpo num lugar que a Bíblia chama de paraíso. Possivelmente este lugar esteja diante do trono de Deus. Mas, como fica o estado de consciência após a morte? A Bíblia ensina que após a morte a alma permanece com o seu corpo espiritual. Por esta razão, se conhecem entre si. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Também lembram-se das pessoas na terra. Então, replicou, Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Recordam-se dos fatos que ocorreram quando estavam em vida. Quando ele abriu o 5º selo, vi, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Não possuem em si noção do sexo, porque, na ressurreição, nem casam, nem se dão em casamento, são, porém como os anjos no céu. A que se refere então o termo dormir para os mortos? A expressão utilizada por Paulo, dormem, em 1 Coríntios 15:6, não se refere a um estado de dormência da consciência mas sim ao estado do corpo físico, que aguarda ser despertado no dia da ressurreição. O inferno e o céu existem independente de crermos ou não em sua existência. Então não importa as lutas e os obstáculos, a nossa meta é chegar ao céu.